Em Hunter x Hunter, o nível de força varia muito. A qualquer momento pode aparecer um ser muito poderoso que ameaça toda a humanidade, como foi com as formigas Quimera, por exemplo. Mas também já existiram muitos humanos do passado que eram mais fortes até mesmo que o Isaac Netero. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 personagens mais fortes de Hunter x Hunter. Então, se você quer saber quem são eles, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e esse é o primeiro vídeo de Hunter x Hunter que eu faço aqui no canal. Então eu espero muito que vocês gostem. E se vocês quiserem mais vídeos de Hunter, deixe aqui nos comentários que essa é uma história que eu gosto muito de acompanhar. E vai ser um prazer trazer aqui para vocês. Mas então, vamos agora para os 10 personagens mais fortes de Hunter x Hunter. E para começar, em 10º lugar, temos o líder da trupe fantasma, o Chrollo Lucifer. O Chrollo é um dos melhores usuários de Nen da série. Ele é um lutador excepcional e reverenciado como o mais forte da trupe fantasma, que é um dos grupos criminosos mais perigosos de todo o mundo. Vale notar que o Chrollo foi capaz de lutar contra o Silva e o Zeno ao mesmo tempo, dois assassinos extremamente fortes da família Zoldyck, a família mais prestigiada de assassinos. E mesmo que no fim da luta ele acabou perdendo, por assim dizer, já que ele só não foi morto porque os contratantes do Silva e do Zeno morreram, assim eles não tinham mais obrigação de matar o Chrollo, foi deixado bem claro que o Chrollo não estava lutando a sério. Ele apenas estava se segurando para conseguir roubar a habilidade Nen de algum dos dois. Isso foi percebido até mesmo pelo Zeno, que disse que se ele estivesse lutando a sério, ele teria chance de vencer. A habilidade Nen do Chrollo é do tipo especialista. Ele pode roubar as habilidades de Nen de outras pessoas depois de cumprir algumas condições, gravando elas em uma página de seu livro. E então sempre que ele abrir aquela página, ele pode usar esse poder como se fosse seu. Assim ele pode utilizar inúmeras habilidades Nen ao mesmo tempo, tornando o seu potencial praticamente limitado, já que quanto mais habilidades ele rouba, mais forte ele fica. E estando mais forte, ele pode roubar habilidades de pessoas mais poderosas ainda, fazendo ele ter um aumento de força exponencialmente absurdo. Uma coisa que vale notar é que o Chrollo não é tão forte fisicamente, ele é o 7º mais forte em força física da trupe fantasma. Mas quem precisa disso quando ele pode roubar a habilidade Nen de outras pessoas? E em 9º lugar, temos o famoso pai do protagonista, o Gin Fricks. O Gin faz parte dos Hunters de Elite e ele obteve o título de Caçador Duplo, que é concedido apenas àqueles que prestaram um grande serviço à humanidade, e ele sempre foi famoso pelo seu poder, mas ainda não vimos todo o seu potencial em ação. O Gin é um daqueles personagens misteriosos que guardam um grande poder, mas que só vai mostrar no último momento. E por este motivo, por ainda não termos muito sobre o personagem, que ele está tão baixo nessa lista. Apesar de que, na minha opinião, a sua força está muito acima de vários outros dessa lista. Além do incrível domínio de Nen do Gin, ele tem um intelecto de nível genial. Ele consegue manipular situações e pessoas, e sabe exatamente como e quando algo vai acontecer apenas com as suas previsões. O Gin possui uma habilidade bem parecida com a do Chrollo. Ele pode copiar a habilidade Nen de outras pessoas. Quando ele é atingido por alguma habilidade Nen de outra pessoa, apenas com seu talento natural, ele pode saber tudo sobre aquela técnica e replicá-la, até mesmo aprimorando a técnica e deixando ela mais forte que o original. E de acordo com ele, isso nem é a sua habilidade Nen, é apenas um talento natural seu, o que deixa um grande mistério. Qual a sua verdadeira habilidade e quão forte ela deve ser? E em 8º lugar, temos os guardas reais Formigas Quimera, que são os 3 guardas do Meruem e que os 3 possuem um nível de força muito próximo, com cada um deles se especializando em uma área. Neferpitou, o Shaya Puff e o Mento Tuyup, que eu vou chamar de Pitou
Puff e Yuppie, porque esses nomes são muito complicados e até mesmo os próprios personagens chamam eles assim. A principal força de Pitou está nos seus instintos, na sua inteligência e no seu domínio do Nen. Ele conseguia aprender e criar habilidades Nen em questão de minutos, com seu En, que é a quantidade que ele consegue expandir a sua aura, sendo extremamente poderoso. Sua habilidade Nen era a criação de marionetes, com cada uma delas tendo uma especificação, desde controlar pessoas até tratar cirurgicamente ferimentos. Ele até mesmo fez o Netero se perguntar se poderia ser mais forte do que ele. Já o segundo é o Puff, que confiava principalmente na velocidade e na habilidade tática em vez da força. A característica especial do Puff era que ele tinha um controle preciso de cada célula do seu corpo e podia dividir elas para criar clone seu, onde todos eles dividiam a mesma consciência. Além disso, o Puff também podia soltar um pó de suas asas que colocava quem fosse exposto a elas em um transe, e essas pessoas passavam a seguir cegamente qualquer uma de suas ordens. E por fim, o terceiro guarda real é o Yuppie. O Yuppie tinha o poder de aumentar a sua força física com a sua aura, e também usar ela para mudar de forma. Ele também usou sua raiva para alimentar suas habilidades, ficando ainda mais forte e se tornando uma criatura demoníaca semelhante a um centauro, tão rápido que desviava de quase qualquer ataque. Ele nunca pareceu ficar sem aura, mesmo usando ataques pesados e maciços de Nen, o que é algo absurdo, já que ele praticamente tinha um Nen infinito. Dentre os três, com certeza o mais fraco é o Puff, depois a Neferpitou e o mais forte fisicamente era o Yuppie. E agora, em sétimo lugar, temos o filho do homem com o Nen mais forte do mundo, o Beyond Netero. Literalmente, ainda não vimos nenhuma prova de força do Beyond Netero. Aí você me pergunta, então por que ele está classificado nessa posição? E a verdade é que podemos ainda não ter visto a sua verdadeira força, mas temos várias coisas deixadas pela história que nos mostra a força desse homem. A primeira é que ele é filho do usuário de Nen mais forte do mundo. Pelo que vimos, a disposição para o Nen é passada pela linhagem, como vimos com a família do Gon, os Freaks. Então, possivelmente, apenas isso já deixa uma expectativa na sua força. Porém, além disso, o Beyond foi uma das pouquíssimas pessoas que foram ao continente sombrio e conseguiram voltar vivo, o local mais perigoso da Terra. Ele também é o líder da nova exploração ao continente sombrio, e tem a necessidade de ser observado por 4 zodíacos ao mesmo tempo. Então pode ser um tiro no escuro colocar ele nessa posição, já que ele ainda não mostrou seus poderes. Mas ele tem um potencial para estar muito acima. Aliás, o seu próprio nome sugere que ele possa ser ainda mais forte que o Isaac Netero. E continuando, em sexto lugar, temos o Hunter com o Nen mais forte do mundo, Isaac Netero. Quando era mais jovem, o Netero subiu uma montanha e ficou treinando lá por anos, dando todos os dias 10.000 socos. Pode parecer pouco, mas vai por mim, é muita coisa. Algum tempo depois, ele percebeu que já estava tão forte que podia dar socos mais rápidos que a velocidade do som. Logo depois, ele se tornou um Hunter e foi para 2 expedições ao continente sombrio, o lugar mais perigoso do mundo, onde habitam monstros capazes de destruir e extinguir a humanidade. A taxa de sobrevivência do continente sombrio é de apenas 0,04%, e o Netero conseguiu voltar vivo de lá não apenas uma vez, mas 2 vezes. O Netero foi o único capaz de lutar contra Meruem, que foi o ser mais forte que vimos em batalha até agora, e também foi dito ser o único a sair vivo de uma batalha contra o Zoldyck mais forte da história. Mesmo em sua velhice, Morel afirmou que se o Netero não conseguir derrotar um oponente, então ninguém da associação Hunter consegue. O Netero tem um Nen do tipo reforço, mas ele também consegue usar ainda outros 2 tipos de Nen, a manipulação e a emissão.
Em sua habilidade mais forte, ele invoca uma construção de Nen de vários braços atrás de si, que assume a forma de uma gigantesca estátua Guanin. E basicamente todo movimento que ele fizer, a estátua atrás dele repete, com uma força imensa e uma velocidade absurda. Ele consegue dar mais de 1000 golpes em apenas 1 segundo com essa técnica, e essa habilidade é praticamente perfeita, já que pode combinar defesa e ataque muito facilmente. Mas, infelizmente, ele usou essa habilidade contra o Rei das Formigas Quimera, e foi aí que ele teve o seu fim. Já agora, em quinto lugar, temos a lenda do clã de assassinos Zoodic, e o membro mais velho ainda vivo da família, o Maha Zoodic. Maha Zoodic é possivelmente o usuário de Nen mais forte do mundo atualmente. Maha era tão poderoso em sua juventude que Netero, que foi considerado o usuário de Nen mais forte do mundo, é a única pessoa que o desafiou e viveu para contar a história. Pelo que parece, todos que ele já enfrentou morreram, e o único que conseguiu sobreviver foi o Isaac Netero. E um grande destaque nesta frase: o Netero apenas sobreviveu ao Maha, o que provavelmente indica que ele perdeu a batalha. Hoje o Maha tem mais de 100 anos de idade e como o Nen do Netero não diminuiu tanto com a idade, é bem possível e provável que o de Maha também não tenha diminuído. É também possível que o Maha Zoodic seja a mesma pessoa que o Zig Zoodic, o lendário explorador que foi junto com o Netero ao Continente Sombrio. Isso significa que o Maha também é um dos sobreviventes que conseguiram voltar do Continente Sombrio. E em quarto lugar, temos o Rei das Formigas Quimera, o Meruem. O Meruem tem feitos monstruosos. Para começar, ele foi capaz de superar e até mesmo derrotar o homem com o Nen mais forte do mundo, o Isaac Netero. Se considerarmos que ele só se sacrificou porque percebeu que não era páreo para o Meruem. A principal habilidade do Meruem é a adaptação. Ele se adaptava muito rápido a qualquer ocasião, e a cada instante que passava, ele ficava mais forte ainda. E essa sua evolução é praticamente infinita. Não importa qual seja o oponente, se a batalha demorasse demais, o Meruem iria evoluir até o ponto em que ele ficasse muito mais forte que o seu oponente. A força do Meruem era tão assustadora que apenas a sensação de sua aura já era o suficiente para paralisar de medo seus oponentes. Além disso, sua resistência e seus reflexos eram extremamente insanos. Era impossível alguém pegá-lo de surpresa. E foi apenas graças ao sacrifício do Netero que ele teve um fim. Senão, sem dúvidas, hoje o Meruem seria o ser mais forte e imparável de Hunter x Hunter. Já agora, em terceiro lugar, temos a maior demonstração de força que já vimos de um humano até agora, o Gon adulto. Depois, Capitou atacou e matou Kaito, um amigo de infância do Gon, e ele descobriu que já não tinha mais volta. O seu único objetivo era matar Pitou e para isso ele faria qualquer coisa. Então, com sentimento de culpa e raiva consumindo seu corpo, o Gon faz um contrato Nen, sacrificando todo o Nen que ele terá em sua vida inteira para matar o Pitou. O resultado disso foi que o corpo do Gon amadureceu, ficando maior e mais musculoso, e naquele momento ele ganhou todo o Nen que ele ainda iria ter no futuro, emanando uma aura assustadora. Neste ponto, Neferpitou disse que o Gon era uma ameaça até mesmo para o Meruem com essa sua imensa força. Nesse estado, os golpes de Neferpitou nem faziam efeito no Gon. E com toda sua raiva, ele chuta ela longe, já desmaiando com apenas um golpe. Então ele chega perto dela e continua atacando sua cabeça até a matar. Os seus socos eram tão poderosos que fazia todo o céu brilhar com seus golpes. Então, por ser um contrato de Nen, pelo Gon ter sacrificado todo o seu Nen por apenas aquele instante, o Gon se tornou um dos seres mais fortes de Hunter x Hunter por alguns minutos. E agora, em segundo lugar, temos possivelmente um ancestral do Gon, o Don Freaks.
Udon foi o escritor do livro A Jornada para o Novo Mundo, um diário de viagem sobre o continente sombrio que possibilitou 6 outras expedições. Udon contornou a costa de Mobius e com isso ele provavelmente se encontrou com as 5 calamidades. O livro que Udon escreveu é composto por 2 volumes. O volume que relata o lado leste do continente sombrio e o outro que relata o lado oeste. E apenas a edição leste foi encontrada até agora. A outra ainda é um mistério. De acordo com Gin, existem 3 possibilidades para esse outro volume. Esse diário existe, mas ainda não foi encontrado, ele nunca foi escrito ou Udon ainda está trabalhando para escrevê-lo, o que sugere que ele ainda está vivo. Se Udon ainda estiver vivo, o que provavelmente ele está, ele tem mais de 300 anos e já enfrentou vários monstros poderosos no continente sombrio. Talvez até mesmo as calamidades. Aliás, ele está morando lá por várias décadas, então ainda estamos para ver do que exatamente o Don Freaks é capaz. Mas ele com certeza deve ser o cara mais forte do universo de Hunter x Hunter. E finalmente, em primeiro lugar, o maior nível de força que já vimos na história até agora são as 5 calamidades do continente sombrio. Até agora existiram apenas 5 viagens até o continente sombrio onde um sobrevivente conseguiu voltar, onde houveram sobreviventes, e em cada uma dessas foi descoberta uma calamidade que tem o potencial de dizimar toda a humanidade. A primeira delas foi o Pep, uma misteriosa besta que se alimenta de humanos e os mantém como animais de estimação. As suas vítimas são reduzidas ao tamanho de bonecos e todas têm um chifre saindo de suas cabeças. O título completo da criatura diz uma troca entre a vida e o prazer. Ou seja, esse ser troca a vida de suas vítimas por prazer, sugando completamente toda a energia vital até a morte. A segunda calamidade é chamada de Brion. O Brion aparece como uma enorme esfera em cima de um corpo humano, onde deveria estar a cabeça. Quando os Estados Unidos enviaram suas forças de elite para uma expedição ao continente sombrio, eles passaram pelo norte do lado Mobius e acabaram em um mar de árvores. E lá eles encontraram o Brion, o guardião das ruínas, que os destruiu sem esforço nenhum, deixando apenas 2 sobreviventes. A terceira calamidade é a Reubel, uma criatura parecida com uma cobra com 2 caudas. Sua característica distintiva é um grande caroço preto semelhante a um sino. A Reubel infecta suas vítimas, fazendo elas terem desejos de sangue. Assim, em uma multidão, ela pode fazer um brigar com os outros até a morte. Apenas 1% das pessoas conseguiram sobreviver à Reubel. A quarta calamidade é chamada Ai. Ele é uma forma de vida gasosa que ataca humanos. Quando a República Mimbo enviou uma expedição ao continente sombrio, eles foram cercados por Ai. Após uma disputa ou uma luta ainda desconhecida, apenas 3 sobreviventes retornaram, mas eles voltaram sem um pingo de sanidade. E por fim, a quinta e última calamidade é a Zobai. Zobai é uma doença que mata a maioria das pessoas que são contaminadas e até agora apenas uma pessoa sobreviveu. Porém, se uma pessoa sobreviver a ela, ele ganha a imortalidade. O único sobrevivente conhecido obteve a incrível capacidade de viver de forma totalmente autossuficiente e sem sustento por muitos anos. Porém, esse autossustento é alcançado alimentando-se da sua própria carne. E a doença apenas acelera muito a regeneração dos tecidos, fazendo com que a sanidade dos infectados seja muito afetada. Todas essas calamidades são seres com a capacidade de exterminar toda a humanidade da Terra, e é um grande perigo se elas de alguma forma conseguirem saírem do continente sombrio e virem para o nosso mundo. E bom, esses são os personagens mais fortes de Hunter x Hunter. Se você quiser mais vídeos dessa história incrível aqui no canal, comenta aqui para me saber. E também deixe o seu like, porque assim eu sei que você gostou.
E se você não quiser perder nenhum novo vídeo de Hunter, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar aí pra você. Então eu agradeço muito por você ter assistido e até a próxima!